Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo no canal Clamando no Deserto. Lembrando que também você pode nos acompanhar no WhatsApp, no Telegram, no blog clamandonodeserto.com.br e também pelo YouTube, através do canal Clamando no Deserto. Dando continuidade ao nosso projeto de estudo da lição da Escola Sabatina, nós vamos estudar agora a lição 6, Que nação há tão grande? Uma pergunta, não é? Que nação há tão grande? Se referindo a Israel. Vamos convidar você para mais uma oração para darmos continuidade a mais um estudo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido até o presente momento. Pedimos que nos dê sabedoria no estudo da Tua Palavra e também que possamos vivê-la da melhor forma possível. Nos perdoe por nossas falhas, pecados, nos purifique e nos fortaleça em todas as coisas que fizemos. Dê-nos sabedoria ao falar da Tua lição e aperfeiçoe a mensagem através do Teu Espírito Santo a cada pessoa nesse mundo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, a lição ela começa com o ponto focal dela, o verso para memorizar, é Deuteronômio 4, verso 8, que nos diz o quê? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho? Então, Deus está enfatizando com o seu povo a justiça da lei que ele está propondo. Ele concedeu a eles a noção da misericórdia ao perdoá-los várias vezes, apesar das consequências que havia dos erros que eles cometiam, ao perdoá-los várias vezes pelos que eles fizeram, ao mostrar, mesmo depois da libertação, apesar de todos os problemas que foram causados, permanecer auxiliando a esse povo. Então ele mostrou a sua misericórdia e mostrou também a sua justiça. Lembrando que nós já estudamos que essa lei, ela não passou muito dessa lei, ou talvez toda, grande parte dessa lei já existia, inclusive, antes dela ser dada por escrito, né? Nós temos essa lei dada por escrito, mas muito dessa lei nós percebemos, principalmente estudando o livro de Gênesis, que já existia desde o princípio. Então, a lição ela pega esse verso 8 e fala, né? Que grande nação há que tem estatutos e juízos tão grandes. Então Deus está dizendo assim, esses estatutos e juízos, eles são excelentes para a vida de vocês, vão conceder vida, vão conceder melhorias significativas. O primeiro parágrafo da lição de sábado, ele fala que os capítulos anteriores haviam enfatizado a questão histórica de Israel. Deus estava relembrando para que eles pudessem valorizar tudo que havia acontecido com eles, tudo que os fizera chegar até ali, né? Então ele estava mostrando para eles tudo o que aconteceu, né? Quando nós aprendemos com o passado, a chance de errar no presente e no futuro diminui consideravelmente, quando nós aprendemos com os erros e com os acertos do passado, né? De preferência, termos condição de refletir para não precisar errar, para errar cada vez menos e não precisar aprender com os erros, mas sim aprender com os acertos e, principalmente observando os erros que outros cometeram no passado, evitar que nós cometamos os mesmos erros no presente e no futuro. E aí ele fala da questão do agora, né? Então agora, a nova versão internacional ela coloca o e agora, ó Israel, ou seja, em virtude de tudo que aconteceu, Deus está agora concedendo a lei para que vocês possam, concedendo a lei escrita, que já existia, muito dela pelo menos, a gente já percebe que já existia, mas que foi dada por escrito, para que vocês obedeçam, ou seja, nesse caso, para que vocês continuem a obediência. Haja vista que Israel já estava obedecendo a Deus no momento, com algumas rebeliões, etc., mas já estava sujeita às instruções de Deus antes de receber isso por escrito, inclusive, né? E aí então nós temos aqui a questão do ouça, né? Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, né? Então a lição ela enfatiza essa questão de que o capítulo 4 começa com agora, e agora, ou então agora, né? Em virtude de tudo que aconteceu, de tudo que vocês sofreram por rebelião,
de tudo aquilo que vocês provaram pela obediência e das bênçãos e daquilo que vocês puderam experimentar, mesmo em virtude da desobediência, quando vocês se arrependeram, etc. Aquilo que vocês puderam experimentar com Deus, em virtude de tudo isso, tendo isso em mente, percebendo o quanto as leis, os estatutos, os juízos de Deus são importantes para a sua vida, é importante que vocês obedeçam. Então essa é a mensagem que a lição de sábado ela nos coloca já de início, né? Na lição de domingo, diz, nada acrescentem nem diminuam. E aí ele fala, né, sobre, a pergunta é, que aviso específico o Senhor deu ao povo israelita em relação aos estatutos e juízos? E principalmente pede para ler Deuteronômio 12:32, que nos diz, tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então, o que Deus estava dizendo? Que não era para instituir nenhum princípio que não estivesse ali, não é? Nenhuma norma que fosse contrária ao princípio, mas também não era para diminuir. Então, o verso 2, que é o verso 1 e 2 que o domingo nos diz, né? Agora, ou então agora e agora, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, ou os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais, né? Deu aos antepassados de vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor Deus de vocês que eu lhes ordeno. Às vezes eu percebo uma coisa que particularmente vejo como uma confusão em relação a costumes. Mesmo na nossa lei secular, na lei do país, etc., nós vemos que existem costumes que são favoráveis às leis existentes. E existem costumes que são contrários às leis existentes. Não faria sentido dizer para um cristão obedecer a um costume contrário à lei vigente na palavra de Deus. Mas também não faz sentido dizer para um cristão que ele deve abandonar um costume que seja favorável às normas ou aos princípios que existem na Bíblia. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, quando elas vão tratar de determinados assuntos, né, assuntos mais polêmicos, assuntos menos polêmicos, elas falam assim, mas isso é um costume, não existe essa ordem na Bíblia. No entanto, muitas vezes eles são costumes que fortalecem a igreja, que fortalecem o povo de Deus, que fortalecem a família. E aí pode ocorrer o fato de eu retirar justamente um costume que está reforçando a obediência da igreja e esse costume e a retirada desse costume prejudicar o bom andamento da causa de Deus. Então nós temos que tomar um certo cuidado, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas encaram inclusive algo que não é colocado na Bíblia como um mero costume, mas, por exemplo, ir à igreja, né? E as pessoas falam assim, não há necessidade de buscar um grupo de pessoas numa igreja que siga a vontade de Deus, que tenha um pensamento parecido com o nosso. E aí você imagine isso mesmo assim como um costume. E aí pergunte a si mesmo, esse costume de buscar um grupo que tenha algo em comum com aquilo que eu acredito e que me ajude a me fortalecer e também que eu ajude esse grupo a se fortalecer e assim juntos possamos levar com mais eficácia, com mais eficiência a palavra de Deus às outras pessoas, é um costume contrário à palavra de Deus ou um costume favorável à palavra de Deus? É um costume favorável à vontade de Deus. Mas e os conflitos? Os conflitos eles fazem justamente com que nós venhamos a nos amadurecer, enfrentar esses conflitos. É claro que se você chegar à conclusão de que você está num grupo que não tem nada em comum com você, você vai buscar um outro grupo. Mas, a partir do momento que você está em um grupo que busca as coisas semelhantes ao que você busca, que tem uma linha de pensamento parecida, e que vocês juntos estão buscando aprender a palavra
em conjunto, entender de modo cada vez mais profundo a palavra de Deus, esse é um costume favorável ao que está na lei de Deus. Favorável àquilo que Deus diz, por exemplo, de falar da palavra de Deus ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que não abandonemos a congregação como é costume de alguns. Então nós vemos claramente que a Bíblia, ela defende, o próprio Jesus, né, a Bíblia fala segundo o seu costume, e aí nós poderemos até estudar o significado dessa palavra, mas a Bíblia fala, segundo o seu costume, ele foi ao sábado na igreja, à sinagoga, e se levantou para ler. Então, mesmo que nós cheguemos à conclusão que isso é um costume favorável à lei de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão de quando Deus fala para não acrescentar as palavras, ele estava falando principalmente para não buscar em outros povos, em outras leis, algo, principalmente que prejudicasse a palavra de Deus, não é? E aí ele diz, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, e aí nós vamos ver vários mandamentos na Torá, nós vamos ver vários mandamentos ali no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Vamos ver ali que existem vários mandamentos que nos ajudam a cuidar da terra, que nos ajudam a agir bem uns com os outros. Então, e aí ele fala, ó, aqui você tem a essência de tudo que você precisa, não é para acrescentar e nem para retirar nada disso. E muitas vezes quando a pessoa vai retirar um costume, ela está justamente prejudicando uma norma, prejudicando um mandamento que Deus deu para o seu povo obedecer. Como, por exemplo, uma norma clara que ele diz que vocês vão falar a todo momento da palavra, vão falar com seus filhos, com as outras pessoas, vão inculcar isso na mente de vocês, na mente das outras pessoas e ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Então, nós temos que ter um certo cuidado com relação a isso, que existe um movimento nas igrejas cristãs, muitas vezes, no sentido de dizer assim, olha, isso aqui não está expresso na palavra, mas muitas vezes está ali expresso nos princípios que Deus colocou na sua palavra. E muitas vezes aquilo auxilia, fortalece a obediência, e quando isso é retirado, a igreja enfrenta um grande período de enfraquecimento espiritual. E às vezes as pessoas retiram aquilo que é favorável à obediência à lei de Deus e acrescentam costumes que prejudicam a lei de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado nesse sentido para não invertermos aqui a ênfase do texto. Então ele fala que Deus determinou que fosse cumprida a palavra, né? E aí a pergunta é, né, por que alguém mudaria a palavra de Deus? E aí cita uma parte de Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, página 107, que diz: Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu, antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. E aí ele vai lá e fala sobre Mateus 15, de 1 a 9, e fala como essa palavra, olha só como a lição ela faz associação de normas e princípios, quando ela pega Mateus 15, de 1 a 9, e ela pede para nós falarmos que exemplo há nessa passagem do princípio sobre o qual Moisés advertiu os israelitas. Então nós vamos lá ler Mateus 15, de 1 a 9, e depois nós vamos fazer um apanhado geral de todos esses versos que estão enfatizados aqui. Então agora nós chegamos aqui em Mateus. Esse capítulo é grande, Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam a mão quando comem pão.
Não acredito que tenha sido o melhor contexto para a lição tratar desse tema, não é? Eu acredito que o melhor teria sido, aqui se você ler até o 9, você vai ver que o melhor, eu acredito que teria sido a lição ter enfatizado aqui, Mateus 15, né? Nós vamos, Mateus 15, e nós vamos ver onde ele nos leva. Se você pegar a sua Bíblia, geralmente ela vai indicar para você, ó, Marcos 7, de 1 a 23. Por que eu acredito que Marcos 7 ele seria mais viável? Porque Marcos 7, de 1 a 23, ele enfatiza coisas que Mateus não enfatiza, como, por exemplo, o verso 3 e 4. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Então veja que não é um simples lavagem, não é uma simples lavagem de mão, mas é uma lavagem ritualística que tem, evidentemente, não necessariamente um cunho higiênico, mas um cunho cerimonial, um cunho ritual, não é? E é isso que está sendo enfatizado aqui, o aspecto espiritual, não é? Uma pessoa estaria espiritualmente impura se ela comesse sem esse ritual de lavagem das mãos, né? E aí você pode até se perguntar, por exemplo, no que esse lavar, até talvez, até pela forma que Jesus agiu, uma forma, vamos dizer assim, excessiva até de lavagem das mãos, no que isso iria purificar efetivamente uma pessoa e no que você deixar de participar desse ritual te deixaria impuro, não é? E aí Jesus respondendo, e aí eles falam assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Existe um questionamento aqui, por exemplo, de que Jesus teria participado da lavagem das mãos, né? Porque se ele não fizesse isso, fatalmente ele seria o acusado. Então, isso poderia ser um indicativo de que o próprio Jesus participasse disso para não gerar polêmicas, mas no momento em que isso levantou polêmica, por exemplo, pelos discípulos não fazerem esse ritual, aí Jesus responde: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Aqui na NVI diz: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então Jesus está dizendo o quê? Olha, existe um mandamento bem claro: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí vocês inventaram um mandamento que é contrário, à norma de Deus, que diz o quê? Que a partir do momento que ele se colocasse como oferta a Deus, ele não teria obrigação de cuidar dos pais. Então vocês criaram uma lei que é contrária à lei estabelecida por Deus. Isso é um absurdo. E aí vocês vêm me criticar por algo que não está ferindo nenhum princípio bíblico. E aí ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. E aí ele esclarece, né? Ele fala: o que entra pela boca não torna o homem impuro, lembrando que ele estava falando com pessoas, com homens e mulheres que serviam a Deus e, portanto, não se alimentavam de alimentos impuros. Então, o que Jesus deixa bem claro para eles? Olha, se vocês, como servos de Deus, vocês não comem o que é impuro, ou seja, o que entra na boca de vocês não torna vocês impuros, porque vocês não estão comendo nada impuro. Vocês comem aquilo que é estabelecido pela lei como algo puro.
Então vocês não estão participando de nenhuma impureza. E Jesus também não estava aqui defendendo a falta de higiene, você se arriscar a pegar doenças desnecessariamente, não. O que ele estava dizendo aqui era que o comer sem lavar as mãos não era sem o ritual, o ritual de muitas lavagens de mão e de jarros e de copos, não seria uma impureza, não traria impureza. Haja vista que as pessoas estariam comendo coisas puras, seguindo os preceitos de saúde da Bíblia, não haveria necessidade delas acrescentarem um ritual de excessivas lavagens de mãos e de jarros e de copos ao ato de se alimentar. E Pedro, quando Jesus fala, né, da questão de deixa eu mostrar aqui, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E aí, acercando-se deles, os discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Na verdade, eles também ficaram um tanto preocupados, né? E aí Pedro tomou a palavra e disse: Explica-nos essa parábola. Ou seja, Pedro, ele já deu a deixa. Olha, isso aí só pode ser uma parábola, né? Isso aí Jesus está querendo ensinar algo a mais. E ele fala: Olha, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ou seja, se vocês comem seguindo os preceitos de Deus, não vai ter nada contaminando vocês na hora que vocês se alimentarem, principalmente no sentido espiritual. Mas o que sai da boca, isso sim, procede do coração, isso contamina o homem. E aí ele fala: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ou seja, essa é a ênfase que o texto está nos colocando, né? Está falando, olha, então veja que não há necessidade de você fazer imposições ao povo que não tem necessidade nenhuma, principalmente considerando que lá era um ambiente extremamente quente e que a água, talvez até com mais dificuldade que a nossa hoje em dia, sempre foi um bem extremamente precioso e deveria ser usado de uma forma, vamos dizer assim, mais de acordo com a função para que ela existe, que é efetivamente para uma limpeza de algo que efetivamente esteja sujo, para saciar as necessidades fisiológicas do homem e assim sucessivamente, do ser humano, né? Homem, mulher. E aí a Bíblia fala o seguinte, né? A lição fala o seguinte, que o povo de Deus ele acabou não seguindo esse conceito de evitar os pagãos. E muitas vezes, inclusive, se você ler na Bíblia, você vai ver que muitas vezes eles se contaminaram indo atrás de outras mulheres, de mulheres pagãs, indo atrás da sensualidade. E muitas vezes isso abria caminho para a adoração a outros deuses e, consequentemente, corrompia os costumes, corrompia as práticas do povo. Seja como for, acrescentando ou retirando, a lei foi alterada e a nação sofreu consequências. Em quais aspectos devemos ter cuidado para não adicionar nem tirar daquilo que Deus nos diz que façamos? Aí é importante que nós reflitamos sobre isso, né? Será que quando eu retiro um costume que está beneficiando claramente o povo de Deus e que em qual não haja nenhum exagero, seja coerente com as exigências bíblicas, eu não estou justamente diminuindo a ênfase no princípio e na norma bíblica a respeito daquilo? Então nós temos que tomar cuidado com isso, para não sair por aí dizendo, se não está expressamente escrito, então eu não preciso seguir. Nós temos que tomar cuidado com essa linha de pensamento, né? Segunda-feira, Baal, Peor. Deuteronômio 4, 13 e 4. Fala de mais um pouco da lição de história do povo. E aí pede para lermos Números 25, de 1 a 5. O que aconteceu e quais verdades espirituais e práticas o povo deveria ter tirado da situação? Então, Números 25, de 1 a 15. O comentário que a lição nos coloca é o seguinte, que
por mais que isso cause um desconforto, um incômodo no momento que lemos, nós temos que entender o contexto em que isso foi dado. Muitos seguiram deuses pagãos, caíram em rebelião aberta contra Deus, e nós sabemos que isso inclui uma série de aberrações, como até sacrifício de crianças, uma perversão completa, muitas vezes, do aspecto sexual. Então, isso nós vemos que isso trazia uma série de más consequências, uma impiedade enorme com as outras pessoas, com os outros povos, uma maldade, uma perversidade. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que muitas vezes o buscar outros deuses, Deus colocava exatamente como uma prostituição, porque você violava o seu, as pessoas acabavam tendo o seu corpo violado, a sua mente violada. Então isso era como uma prostituição, né? Como você buscar, assim como a busca de saciedade, de se saciar fisicamente com outras pessoas, era uma perversão no que diz respeito, era uma prostituição física, a busca de outros deuses, de outros costumes que eram contrários ao que Deus deu, era uma prostituição, era uma deturpação, um prejuízo para a mente e, consequentemente, para o corpo, não é? Porque trazia consigo, muitas vezes, como consequência, a transgressão de uma série de mandamentos, uma série de instruções que Deus deu e, muitas vezes, até uma série de doenças. Os envolvidos acabavam em prática de adoração pagã, seguindo a Baal-Peor. Os israelitas de alguma forma se apegaram a esse Deus falso e até se sacrificaram a ele. Mente e corpo estão intimamente ligados, ou seja, o que afeta um, afeta o outro. O que podemos aprender dessa história e de como a indulgência pode ser perigosa para nós espiritualmente? Então, quando nós permitimos que algo prejudicial à nossa espiritualidade atinja a nossa vida, atinja a nossa casa, a igreja, a nossa sociedade, quais as consequências disso? Eu acho que você, no momento que você lê isso, você já lê essa pergunta, você já tem em mente como a sociedade está vivendo hoje, quais são as prioridades que a nossa sociedade muitas vezes tem e como isso é extremamente diferente do que Deus nos coloca. Não é aquilo que muitas vezes ao invés de nós sentirmos vergonha de fazer e lutar contra, muitas vezes é justamente o que a nossa sociedade enfatiza, né? Dá uma ênfase, dá uma importância maior, coloca com luzes lá para as pessoas verem e incentiva as pessoas a fazerem, né? Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, Deus tinha falado, não se envolvam com outros povos, não deixe que seus filhos se envolvam com as filhas de outros povos, porque isso vai ser um laço para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dizem, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Veja que a atitude dele, Deus colocou que ele fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, ou Zimri, não sei exatamente a pronúncia, filho de Salu, ou Salo, príncipe da casa paterna dos simeonitas, ou líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, ou Cosbi,
filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então veja que uma passagem extremamente forte, mas que mostra que nós temos que ter um cuidado, um zelo pela palavra de Deus, principalmente no que diz respeito a permitirmos que algo entre e contamine a crença, que contamine os costumes, contamine a sociedade. Que uma vez que isso penetra na sociedade, é muito difícil reverter esse processo. Esse processo é duro. É lógico que nós não estamos aqui defendendo o assassinato, mas o que nós entendemos o contexto em que Deus permitiu que isso acontecesse, e inclusive determinou muitas vezes. Mas o que nós estamos colocando aqui é que existem momentos que vai ser extremamente doloroso voltarmos ao que é necessário. Isso vai envolver renúncia, isso vai envolver atitudes mais drásticas, como, por exemplo, você deixar de falar com alguém da família ou dos familiares, deixar de se relacionar com essas pessoas, para que você não caia nesse laço. Então, muitas vezes nós vamos precisar, vamos dizer, nos isolar em determinados momentos de determinados costumes sociais para não entrarmos nesse laço, porque uma vez que isso entra, é difícil. Uma vez que você permite que seu filho, sua filha vá à escola e entre em contato com pessoas que têm uma visão totalmente diferente da nossa em relação ao que Deus requer de nós como servos de Deus, em relação à nossa saúde, em relação à nossa vestimenta, em relação ao nosso relacionamento uns com os outros, é extremamente difícil voltar atrás, né? Você deve ter acompanhado aí casos de ideologias que entraram nas escolas e que prejudicaram fortemente famílias inteiras, né? A filha passa a questionar a autoridade do pai e da mãe e passa a se tornar, vamos dizer assim, um fanático da ideologia que a escola e que os professores colocam na mente dele. E a partir daí ele passa a ter comportamentos extremamente hostis. E aí muitas vezes você precisa de uma atitude mais firme, você precisa colocar de castigo, você precisa privar de algumas coisas para que haja algum resultado. Então, você percebe que a prevenção é sempre o melhor caminho. E na prevenção, muitas vezes você tem que ser rígido com o que você permite que seja assistido, com os ambientes que seus filhos, suas filhas, as pessoas ao seu redor vão frequentar. Então, uma vez que acontece a deturpação, é muito difícil. Na igreja é a mesma coisa. Uma vez que acontece a deturpação, há momentos, inclusive, que chega num nível que a única solução a ser feita é mudar de igreja, é mudar de local, para que você consiga algum resultado. Que muitas vezes você acaba, no afã de permanecer ali, depois você está lutando até para salvar a sua própria família, que acaba se deturpando. Então, às vezes é melhor você se afastar, colocar seus filhos, sua filha, sua esposa, esposo, num ambiente mais saudável espiritualmente, e você pode até ir lá e tentar ajudar essas pessoas, você homem, você mulher, mas com uma cautela redobrada, né? A lição de terça-feira: sejam fiéis ao Senhor. Aqui a ênfase é em Deuteronômio 4, verso 4. Ou seja, a fidelidade ao Senhor é o que trouxe vida, é o que mantém a vida do povo de Israel. Então a ênfase deles, né, é em Deuteronômio 4, verso 4, que diz: porém vós que vos achegastes ao Senhor Deus, hoje todos estáis vivos, né? E ele fala do evento, né, que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que seguiu, Deus consumiu do meio de ti. Mas vocês que não fizeram isso, vocês foram preservados. Então Deus está falando, olha, seja direta ou seja indiretamente, a obediência preserva a nossa vida, preserva a nossa integridade, preserva a nossa saúde física, mental e espiritual. E aí ele fala: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o seu entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e vão dizer:
esse povo é nação sábia e entendida. É uma nação, é um povo sábio e inteligente, né? Qual a diferença entre aqueles que caíram e aqueles que não fizeram? Foi exatamente que aqueles que caíram não estavam firmes no caminho de Deus. Eles se deixaram tomar por uma decisão, que levou uma outra, que levou uma outra. E aí, geralmente isso é uma sequência de decisões erradas, né? Uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra. Muitas vezes basta uma decisão errada para nos levar a um caminho em que nós vamos caindo, caindo, caindo. E quando nós vamos ver, estamos numa situação que é difícil retroceder. Não que seja impossível retroceder, voltar atrás, mas se torna cada vez mais difícil. Nós somos cada vez mais enlaçados, presos naquele conjunto de coisas, né? Não havia meio termo e também não existe agora, né? Apesar das consequências no momento em que nós vivemos serem diferentes, não existe meio termo exatamente, não existe meio termo, né? Ou seguimos a Deus ou não seguimos. No momento em que seguimos, né? Então nós estamos com Deus. No momento que não seguimos, não seguimos voluntariamente, né? Aí nós estamos contra Ele. Então não tem meio termo. Ou você segue ou não serve a Deus. Existe uma série de raciocínios que estão entrando aí sobre a noção de justiça própria, a noção de que você é tão pecador quanto as outras pessoas, etc, etc. E muitas vezes isso aí é colocado em um contexto não bíblico e faz as pessoas acharem que tanto faz você ser uma pessoa que luta contra o pecado, como você ser uma pessoa que peca voluntariamente. E tanto faz você repreender uma pessoa que está voluntariamente no caminho errado, ou mesmo que não esteja voluntariamente, mas que esteja no caminho errado, você vai lá e repreende, você faz um alerta. Muitas vezes isso aí é visto como errado e o certo é visto como você permitindo que a pessoa continue nesse caminho e deixa que Deus vai orientar aí, né, ela em algum momento, sendo que muitas vezes eu e você é que somos os escolhidos naquele momento para auxiliar aquela pessoa, para que ela possa se afastar do caminho errado e evitar esses prejuízos que nós vemos aí nas famílias constantemente, porque elas deixam de seguir aquilo que Deus estabelece na sua palavra e passam a ter como princípios toda essa relatividade moral que existe no mundo à nossa volta e os prejuízos para a família, para a sociedade têm sido cada vez maiores, a criminalidade aumentando, sensação de impunidade muitas vezes das pessoas, o fato de que muitas vezes as pessoas que têm muito, elas são idolatradas e isso faz com que as pessoas se sintam essa carência de eu quero ser importante, para ser importante eu preciso ter isso. E para ter isso, muitas vezes eu preciso fazer o que é errado e acabam fazendo o que é errado. A palavra hebraica seguir muitas vezes indica um forte compromisso de aderir a algo fora de si mesmo, assim como no caso de unir-se à esposa, não é? Então, uma união que não admite perversão, uma união que não admite adultério, uma união, ou seja, a união com Deus, assim como a união com a esposa, ela não admite exceção. Não, assim como não se admite ter um outro marido, uma outra esposa, também não se admite, na união com Deus, seguir princípios que não são aqueles que Deus estabelece para a nossa vida. Leia Judas 24 e 1 Coríntios 10, 13. O que é dito nesses versos que também está em Deuteronômio 13, 4? Né? Então nós vamos ler aqui Judas 24. É o verso 24, né? Porque Judas ele é um livro bem curto. E ele nos diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, olha como é importante. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Se Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, existe algum pecado que com o poder de Deus nós não consigamos evitar na nossa vida? Principalmente quando nós pensamos no sentido de pecado deliberado? Não existe. Por mais que nós estejamos em fraqueza, nós temos que reconhecer que Deus nos dá o poder para vencer e que nós precisamos nos apropriar desse poder. Eu sei que não é fácil, que existem momentos na nossa vida que às vezes um erro aqui, outro ali acabam levando a uma situação difícil, mas nós não podemos usar isso como justificativa para permanecermos deliberadamente e constantemente em um pecado, né? Então, caiu, se levantar
e seguir em frente, seguir pregando o evangelho, seguir buscando uma vida de santidade, para não deixar que aquela queda se transforme em outra, em outra, em outra, em outra, e aí nós passemos a uma situação em que fica insustentável, né? Então, caímos, temos que ter a noção de que Deus nos dá poder para nos levantar e vencer. E apresentar-vos jubilosos e imaculados, felizes, né? E em obediência diante da sua glória, ou seja, sermos pessoas cristãos realmente completos. Completo no sentido de que busca obediência, completo no sentido de que luta contra o pecado, completo no sentido de que reconhece a sua situação de pecador, mas não para por aí. Reconhece a sua situação de pecador que, com o poder de Deus, pode lutar contra o pecado e vencê-lo constante e gradativamente. 1 Coríntios 10, 13, né? Então, eu vou ler aqui para nós, 1 Coríntios 10, 13, e depois nós vamos seguir aqui o livro, o texto na ordem, né, que foi colocado aqui. Nós vamos seguir alguns pontos, foco nesses textos que eu coloquei. 1 Coríntios 10, 13, nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, Deus está deixando bem claro, olha, com a tentação, Deus concede o escape. Então, se você tem isso em mente, o pecado vai dominar cada vez menos a sua vida. Se você não tem isso em mente, se você segue preceitos humanos, porque o meu pecado é diferente do dele, mas nós somos tudo igual, né? Aquele cara que não está nem aí, que vive na bagunça, aquela mulher que vive na bagunça, que faz tudo que é errado o tempo inteiro, nós somos tudo igual. Não são, não. Né? Eles estão naquela vida porque não tem o poder de Deus. Se você diz para as pessoas que mesmo com o poder de Deus você vai estar igual àquilo ali, você está dizendo para as pessoas que o poder de Deus não serve para a sua vida, que Deus não tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. Então, cuidado com esses enganos que são colocados aí por esses raciocínios humanos e que as pessoas tentam inserir na igreja, que muitos conseguem, no sentido de fazer com que você acredite que tanto faz. É a mesma coisa você estar na igreja lutando contra o pecado, buscando o poder de Deus, e você está ali sem lutar contra o pecado, vivendo uma vida absoluta, uma vida de pecado deliberado constantemente. Isso não é assim que a Bíblia nos coloca. Então, o que é dito nesses versos que também está em Deuteronômio 13, 4. Vamos lá em Deuteronômio 13, 4. Né? Deuteronômio 13, 4, e nos diz o seguinte: Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então a ênfase é extrema, né? Olha, é dado toda a condição para vocês obedecerem, terem Deus no coração de vocês, amarem uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E esses princípios, quando são colocados e fortalecidos no nosso coração, mais a ideia de que Deus nos dá o poder para obedecer, ele fortalece bastante a nossa vida e nos ajuda a sair de uma situação de total desgraça, que é o que geralmente o pecado faz na nossa vida, para uma vida de bênçãos, de alegria, de ser imaculados, ou seja, sem mácula, sem mancha, né? Sem aquela coisa que sem concordarmos com aquele erro que está em nós. Então, diante do erro, nós vamos falar, não, eu estou errado sim, mas eu estou lutando contra isso e vou continuar lutando, e Deus vai continuar a me dar o poder para vencer isso a cada momento. Essa é a atitude do cristão. Não é apresentar para as pessoas o pecado como algo impossível de ser vencido, mas de apresentar o pecado como algo que Deus dá poder para vencer. Né? E que ainda que você tenha pecados não deliberados, e ainda que tenha um pecado deliberado, esse pecado pode deixar de ser deliberado, você pode lutar contra ele, e ele vai influenciar cada vez menos a sua vida, porque na partir do momento que você luta, que você começa a lutar, Deus vai te dando poder e ele vai influenciar cada vez menos a sua vida. Então, aquilo que era regra na nossa vida vai se tornando cada vez mais exceção. Né? Existem coisas que, às vezes, no nosso alto e baixo acabamos retrocedendo,
mas temos que ter em mente que mesmo ao retrocedermos, nós temos que buscar o poder de Deus e voltar ao domínio da nossa vida. Que nação há tão grande? Deuteronômio 4, de 5 a 9, né? Porque o Senhor, por intermédio de Moisés, disse o que fez a Israel, né? Ele fala: o Senhor desejava que o povo percebesse que tinha sido chamado, escolhido por um motivo especial. Israel adorava e servia ao Deus que criou o cosmos, né? Ao passo que os pagãos adoravam rochas, pedras. Então, assim, isso já dava uma diferença muito grande, né? Você ter um ser que você sabe que é inteligente, que ajuda a vencer os problemas da vida. Aí nós vamos dar continuidade aqui ao estudo a leitura de Deuteronômio, né? Como nós já lemos, vamos ler aqui a partir do 7 agora. Pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje proponho perante vós, tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não se esqueça de como Deus é poderoso para transformar a nossa vida. E não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio 4, 32 a 35 é um verso também que deixei aqui em amarelo. 32 a 35. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunte de um lado a outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo tão parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, que não há outro além dele. Então ele fala: olha, Deus está mostrando para vocês quem ele é, para que vocês, percebendo o poder dele, entendam que tudo que ele está colocando aqui como estatutos, como juízos, como mandamentos, é possível de ser obedecido, e mais que isso, que ele sabe, ele tem o conhecimento suficiente para garantir para vocês que isso é benéfico, isso é bom para a vida de vocês, isso vai mudar a sua vida, vocês vão sentir uma plenitude maior, vocês vão sentir uma paz maior, vocês vão sentir uma harmonia maior entre a família, uma harmonia social maior quando seguirem isso aqui, quando respeitarem os limites impostos por Deus para a vida de cada um. Sem dúvida, Israel havia recebido muito. E como reagiu? Muitas vezes reagiu com ingratidão, né? Em alguns momentos. É claro que sempre houve o remanescente ali dentro do povo, né? Mas, via de regra, em alguns momentos eles acabavam se tornando ingratos, assim como nós podemos ser ingratos diante de tudo que Deus nos deu, dos privilégios que Ele nos deu em termos de conhecimento da palavra. Nós podemos, e não só conhecimento, mas vivência, de viver a palavra, e nós muitas vezes podemos ser injustos também. A sabedoria e o entendimento. O que o Senhor diz ser a sabedoria e o entendimento de Israel à luz de Deuteronômio 4, 6, não é? Então vamos lá, à luz de Deuteronômio 4, 6, o que Deus deu como a sabedoria e o entendimento, nós já lemos, né? E vamos ler novamente aqui. Olha como é importante a repetição da leitura dentro do contexto, né? Você lê o verso em si dentro do contexto e depois você lê o verso para responder a pergunta. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esse grande povo é a nação sábia e entendida. Então, Deus está dizendo assim: além do benefício para vocês, como povo, vocês vão beneficiar outros povos que vão ver como isso é bom, como isso é benéfico, e vão falar como vocês são inteligentes, como o Deus de vocês é sábio ao conceder esses mandamentos. Nós queremos entender também como funciona isso. Então, ou seja, um testemunho vivo constante. Então, a ideia de cartas vivas, Deus sempre colocou para o seu povo. O seu povo seria uma carta viva constante, né? Ou um pergaminho constante, né? O seu povo seria
a palavra de Deus viva ali pregando, e sempre foi a palavra de Deus viva pregando para as pessoas. Palavras e ações em conjunto. E Deus diz: isso é a sabedoria, isso é sabedoria e entendimento. Ou seja, quando vocês tomarem tempo para aprender esses mandamentos, essas instruções que foram dadas, isso vai refletir em sabedoria e entendimento para vocês. A obediência a isso vai ser percebida pelas pessoas. A mudança na vida de vocês como povo e como indivíduos vai ser percebida pelos outros povos. Então, ou seja, Deus está dizendo para eles: vocês não têm nada a perder obedecendo, vocês só têm a perder desobedecendo. Porque além de vocês estarem indo contra o Deus, o ser único que salvou vocês, que livrou vocês, está dando toda essa fonte de sabedoria para vocês, vocês ainda vão ser mal vistos pelos outros povos, vão ser desrespeitados, a desarmonia entre vocês, os problemas entre vocês vão falar: não é esse aqui, não é esse o povo que tem lá a palavra de Deus, que fala que é o povo de Deus, né? Então, obedecendo, a gente já é rotulado muitas vezes, né? Você está fazendo tudo certo, você dá um esbarrãozinho ali, as pessoas já querem usar isso para: não é cristão, né? Como se, você não é perfeito, então, já que você não é perfeito, então eu vou fazer tudo que eu quero de errado, né? Então, desculpa tem para tudo, sempre existiu, né? E Deus sabe disso, e Deus sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes. É claro que nós precisamos ter firmeza para quando cairmos, por exemplo, quando cairmos em tentação, não cedermos a esse tipo de pressão, mas nos levantarmos. Mas nós temos que ter em mente que o nosso testemunho conta e conta muito, né? Tanto o mau testemunho como o bom testemunho. Existem aqueles que vão deturpar as coisas que nós fazemos, né? Mas no momento que nós obedecermos aquilo que Deus está estabelecendo, nós sabemos que seremos um bom testemunho para aqueles que efetivamente buscarem a sabedoria e o entendimento. É isso que Deus está falando, né? Ou seja, aqueles que efetivamente buscam a sabedoria e entendimento, que buscam uma harmonia social melhor, que buscam uma satisfação como indivíduo, uma verdadeira satisfação como indivíduo melhor, uma satisfação espiritual melhor, eles vão ver a sabedoria e o entendimento e vão reconhecer isso como algo importante. Aqui a lição fala que pode parecer que o estatuto em si tinha a sabedoria e o entendimento, né? E aí ele fala que, mas não é isso que o texto diz. O Senhor ensinou que o cumprir e obedecer seria a sabedoria e o entendimento. Eu creio que são as duas coisas, né? Os mandamentos são a sabedoria e o entendimento em teoria, e o cumprimento são a sabedoria e o entendimento na prática. Então, eles são também sabedoria e o entendimento. Os povos que lerem esses mandamentos e se interessarem em entendê-los, eles vão ver como isso é interessante, como isso é importante para a vida das pessoas. É possível que nós consigamos abstrair, entender o conceito que está ali, e mesmo sem ter obedecido, percebamos o quanto é importante, né? Então, por exemplo, quando você vê não assassinarás, você não precisa ver uma pessoa morrer do seu lado para perceber o quanto o assassinato é algo ruim, né? Você chegar com dolo até uma pessoa que sempre te ajudou, como por exemplo, como a Bíblia fala, né? A Bíblia diferencia a morte, que alguém acabou matando o outro por um acidente, algo que ele não poderia prever, e a questão de você saber que aquilo poderia prejudicar e mesmo assim você insistir naquilo, né? Hoje nós temos uma visão um pouco deturpada do conceito de dolo, quando a gente compara com o padrão bíblico, mas o que a Bíblia coloca é o quê? Se você efetivamente tivesse feito o que estivesse ao seu alcance, mas ainda assim tivesse causado um prejuízo para outra pessoa, isso seria considerado de uma forma legalmente. Agora, se você, sabendo do risco daquilo que você estava fazendo, você permanecesse, isso já era visto pela Bíblia como algo que seria mais ou menos equivalente ao nosso dolo hoje, mas de uma forma mais objetiva. Ou seja, você sabia que está fazendo algo errado, algo prejudicial, e você permanece naquilo e aquilo causa um grave prejuízo a alguém. E aí você era responsabilizado de uma forma ainda mais dura, ainda mais forte. Então, isso é um claro sinal de sabedoria e de entendimento, né? A noção da indenização, a noção do respeito para com as pessoas,
a noção de auxiliar os mais fragilizados, a noção de tratar a todos com justiça, de não deixar o emocional tomar conta na hora de um julgamento, como, por exemplo, olhar para uma pessoa, a pessoa é pobre, o outro é rico, né? Então, é o seguinte, né? Ele está errado, mas eu vou fazer de conta que ele está certo e vou dar o ganho de causa para ele. Então, isso são coisas que a Bíblia proibia e proíbe, né? Ou seja, nós temos que buscar o que é correto, né? E quando errarmos, reconhecemos que erramos, seja naquilo que acreditávamos ser correto e percebemos que erramos, seja na prática, né? Então eu posso ter uma linha de pensamento e eu perceber que ela está errada e eu mudar. Assim como eu posso ter uma linha de atitudes, um conjunto de atitudes, perceber que aquilo é errado e mudar também, não há vergonha nisso, né? Sua obediência, Ellen White, Parábolas de Jesus, página 288. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade. Deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Então, quando ele fala lá em Mateus 5, 13 a 16, e aí vem a pergunta, né? O que Jesus disse que reflete o que foi dito ao antigo Israel e como isso aplica aos adventistas, a nós como cristãos em geral, né? Vamos ver aqui, Mateus. Deixa eu... esse aqui não tem. Esqueci. Números, Coríntios. Nós temos coisas importantes no contexto que nós vamos tratar depois também de visualizar a lição, que nós vamos pegar uma outra parte da lição, que é a parte do resumo, né? Mateus 5, 13 a 16, o que ele nos diz, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, quando ele fala assim, de não ser insípido, de ser uma luz, ele está querendo dizer o seguinte: o seu comportamento ele tem que ser diferente do comportamento daquele que não conhece a Deus, no sentido de você fazer a vontade de Deus. Então, o comportamento aquela pessoa que está indo contra a vontade de Deus, fazendo o que é errado, ela não pode ser uma influência sobre você de modo que você vá para o que é errado também. Tem que ser o contrário. Eles têm que ver a sua integridade, a minha integridade, diante do erro, de buscar fazer o que é certo e nós sermos um bom exemplo para eles. Nós temos que fazer diferença na vida deles. Não é o caso deles prejudicarem a nossa vida e nós cairmos. É o caso de nós, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e ações, nós sermos um bom exemplo para auxiliar essas pessoas que estão no erro, para que eles possam glorificar a Deus que está nos céus, para que eles possam enxergar, e mesmo naquilo que falem mal de nós, como a Bíblia diz, eles não tenham razão. Eles estejam falando por quê? Porque eles querem permanecer no erro, então eles falam mal de nós porque eles querem permanecer no erro. E não porque nós estamos dando motivação errada para eles, não porque nós estamos fazendo coisa errada, mas porque eles, por estarem no erro, por não quererem abandonar o erro, eles não glorifiquem a Deus nesse sentido. Mas aquele que quiser mudar a sua vida, nós sermos uma pelas nossas atitudes. Então, a questão de você ser o sal da terra, de não ser insípido, ou seja, você não pode ser uma pessoa que você se diz cristão,
mas as suas atitudes estão longe de mostrar para as pessoas efetivamente que você é um cristão, que você é uma cristã, que eu sou um cristão. Nós temos que fazer diferença, as pessoas têm que olhar para nós e perceber a diferença. Seja no sentido delas gostarem, no sentido delas reconhecerem que é necessário fazer a vontade de Deus, seja no sentido de que elas se tornem obstinadas e queiram fazer o que é errado mesmo. Mas nós temos que fazer diferença, nós temos que mostrar que nós somos diferentes e que nós buscamos servir a Deus. Desde a origem do conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão e o indivíduo é considerado culpado de todos, né? Então, isso aqui, nós temos no conceito bíblico a noção exatamente do pecado acariciado, do pecado voluntário, deliberado, né? Então, você busca servir a Deus, mas você tem aquele pecado que você deliberadamente você quer persistir em fazer, ou seja, você não luta contra ele, ele acaba muitas vezes sendo benéfico de alguma forma para você, né? Conveniente para você de alguma forma, para mim de alguma forma, e aí a gente acaba se mantendo ali. Como, por exemplo, vou dar um exemplo: a pessoa precisa mentir no seu trabalho para conseguir efetividade, né, no seu trabalho. E aí isso acaba sendo, e ela acaba se enganando, dizendo que isso na verdade, faz parte do trabalho, que ela tem que mentir mesmo. E aí ela passa a fazer isso sem nenhuma preocupação, sem dor na consciência. Independente de qualquer outra coisa que ela faça correto, isso está destruindo a vida dela. Isso está destruindo o relacionamento dela com Deus. Isso estaria destruindo o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus. A respeito de Baal Peor, que Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, páginas 454, né? Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová. A paixão teve pleno domínio. Uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se ante os ídolos. Então, é uma sequência de prejuízos, de problemas, né? Aí nos comentários dos temas, né? A lição ressalta a questão que a lei é perfeita, é sábia e é divina. Aceitar a lei com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade, entendermos a lei de Deus como uma lei universal. Aí a lição fala aqui a respeito da questão do que era aplicável e do que não era aplicável, o que era circunstancial. Nós temos que tomar um certo cuidado em determinarmos que algo é circunstancial pelo simples fato de não estar nas tábuas da lei dos 10 mandamentos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se você tiver o cuidado de ler lá, você vai ver que existem muitas coisas que, por exemplo, que diz respeito à nossa saúde, que não está expresso nos 10 mandamentos e que é extremamente importante que nós busquemos nos desenvolver naquele sentido, como na questão dos alimentos. Então nós temos que ter o cuidado. Às vezes você não precisa haver uma evidência expressa, ou mesmo não precisa haver uma junção entre um mandamento dado por Deus e os 10 mandamentos para que ele permaneça, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não é por causa disso que um mandamento é circunstancial, né? Então nós temos que ter o certo cautela. O auxiliar o necessitado, fornecer uma parte daquilo que temos para auxiliar na alimentação dessas pessoas, você vai ver que não vai estar ali em nenhum dos 10 mandamentos, né? Então, ele vai ser um mandamento que Deus requereu do seu povo e requer de nós, que somos povo dele também, da mesma forma. E não está necessariamente ali vinculado aos 10 mandamentos. Agora, no momento que eu entendo que aquilo é um mandamento, eu posso fazer uma junção daquilo e um dos 10 mandamentos. Mas se você olhar, você não vai ver ali, se você se focar apenas nos 10 mandamentos, você não vai ter muitas vezes
uma visão adequada para entender os outros mandamentos que existem na palavra de Deus e que também são aplicáveis a nós. Então nós temos que tomar cuidado nessa questão aqui do comentário da lição, que às vezes você pode ter ampliar muito aí a sua questão do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. E aí eu gostaria de comentar esse contexto aqui da lição, né? Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, que as escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para os que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Isso não significa que esses estatutos e juízos, via de regra, estivessem restritos ao povo de Israel. Pelo contrário, Deus está dizendo que além dos 10 mandamentos existem outras coisas a se cumprir e que se nós olharmos com cautela, nós vamos ver que muito do que tem lá é aplicável a nós sim, nos dias de hoje. E aí Deus fala para que eles não se corrompessem, assim como Ele quer que nós também não venhamos a nos corromper. Mas o Senhor vos tomou, tirou da fornalha de ferro do Egito para que lhe sejais por povo hereditário, né? Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Então Deus está falando o tempo inteiro, olha, vocês podem ser beneficiados geração por geração, geração após geração, se vocês buscarem fazer a vontade de Deus. Aqui nós já lemos, né? Pergunta quem dentre os povos tem esse benefício que vocês estão tendo, e ele fala: reconheçam isso hoje, ou seja, o tempo de Deus é hoje, não tem essa história de é bom, mas eu vou deixar para outro dia. Não, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus, embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Então ele está falando, olha, obedecer a Deus significa ter mais saúde, viver mais, viver melhor, com mais qualidade, ter uma família plena, estabelecida adequadamente, com princípios claros e precisos a serem obedecidos, você ter domínio sobre o próprio corpo, sobre a própria mente, não se tornar escravo do que o mundo oferece em termos de princípios, em termos de conceitos, em termos de atitudes. Essa é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Esses são os testemunhos, estatutos, juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Então, ele está aqui dando uma ênfase no sentido, olha, Deus livra vocês da escravidão, Deus permite que vocês aprimorem os pensamentos antes de entrarem na terra prometida, e é necessário que esse desenvolvimento continue. Aqui sobre a tradição dos anciãos, que nós já lemos, né? Existem duas maneiras de se adulterar a palavra de Deus. Existe a maneira expressa, em que você vai simplesmente dizer assim, ó, isso é válido, isso não é válido, isso é válido, isso não é válido, e você muitas vezes tira o que não é para tirar, acrescenta o que não é para acrescentar. E existe um ponto que talvez seja, em alguns momentos, ele pode até ser mais sutil, que é quando a pessoa adultera pela interpretação. Então, o que ela faz? Não podendo, em determinado momento, anular o que está escrito, dizendo assim, não, isso aqui não serve mais, ela dá uma interpretação totalmente diversa daquilo que o texto tinha em mente. O texto tinha em mente enfatizar a obediência, a reverência perante Deus, a possibilidade de obediência do povo de Deus, e aí a pessoa pega aquilo e deturpa de uma tal forma que as pessoas passam a enxergar aquilo como algo que não, eu não posso, se eu repreender uma pessoa, eu estou criticando ela, eu estou julgando essa pessoa. Então, a interpretação, muitas vezes, ela é o que tem prejudicado a nossa obediência a Deus. Quando a pessoa vai lá e interpreta de uma forma a prejudicar
tanto a palavra de Deus que nós passemos a nos enxergar como os piores pecadores, no sentido de que, por mais que nós busquemos fazer o que é certo, se a pessoa estiver lá fazendo um monte de coisa errada, eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada, eu só posso chegar nela e dar um abraço, falar, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, e quando muitas vezes não está. Então nós temos que tomar cuidado, porque legalmente eu tenho duas formas de prejudicar uma lei. Eu vou lá, o país vai lá e faz uma outra lei e anula aquele artigo, por exemplo. Então você pega lá o Código Penal, né? Matar alguém. Existem duas formas de você anular esse artigo da lei. É você simplesmente ir lá no Código Penal e retirar. Mas isso ficaria muito evidente. Então, muitas vezes, o que pode acontecer que pode prejudicar? É a interpretação desse artigo, ela ficar tão envolvida em impunidade que o artigo em si ele perca grande parte daquilo que ele tem a função de fazer. Ou seja, ele pode se tornar tão frágil que assim as pessoas podem começar a matar e se tornar impunes de uma forma cada vez maior, com punições simbólicas, absurdas, de uma forma que a pessoa olha e fala aqui e fala, eu entendo que é um artigo, mas na prática você ir contra isso aqui não vai causar nada, não vai causar nada assim de relevante. Então existem essas duas formas. E com a palavra de Deus não é diferente, né? Aliás, é até muito pior, né, para a nossa vida, porque quando a gente começa a perceber isso, a gente vai olhar que muitas vezes a interpretação, você olhar uma coisa que Deus está falando claramente para fazer e a pessoa vai lá e fala para não fazer. A Bíblia está falando uma coisa que Deus está dizendo que claramente é possível e a pessoa vai e fala que é impossível. Isso são formas de adulterar, de acrescentar ou de retirar aquilo que a palavra de Deus nos coloca. Então nós temos que tomar cuidado. A interpretação tem sido a chave para, muitas vezes, tanto para o fortalecimento do povo de Deus, como para o seu enfraquecimento, seu prejuízo. Aqui é o caso da mulher que chega até Jesus e pede para que ele cure a sua filha, né? E aí ele fala que não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e aí ela fala, mas o cachorrinho também come das migalhas. E aí Jesus fala para ela, olha, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então Jesus provando as pessoas o que no nosso cotidiano hoje seria visto como algo extremamente inviável, né? Porque as pessoas, qualquer coisa elas se sentem ofendidas, qualquer coisa elas sentem os seus direitos tolhidos e prejudicados, e aí não se pode falar nada, não se pode repreender, não se pode auxiliar em nada. E esse mesmo Jesus que provou a fé da mulher, ele também curava várias pessoas, coxos, cegos, mudos, aleijados, né? E aí a multidão, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo mudos a falar, aleijados sãos, coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Ou seja, o poder de Deus sendo bem utilizado, ele leva à glorificação de Deus. Aí a parte da misericórdia de Jesus, né? Aliada à sua justiça, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. E o que a multidão estava fazendo com ele? Baderna? Não. A multidão estava com ele ali, acompanhando as curas, acompanhando os milagres, acompanhando as suas mensagens. E não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Números 25 nós já lemos, né? A gravidade que isso representou para o povo. 1 Coríntios 10. Nós vamos ler aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte dele. Ele falando aqui sobre o povo de Israel. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Esse é o contexto, só para relembrar, né? De 1 Coríntios 10, um dos versos que a lição colocou é 1 Coríntios 10, 13, né? E nós vamos ler um pouco desse contexto aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram.
para que não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles. Então a Bíblia está falando, olha, para vocês não caírem nos erros que eles caíram, é que isso está escrito. Não é para você olhar e falar assim, se eles caírem, então nós temos a tendência de cair também. Não, é o contrário, é para vocês não caírem nos mesmos erros que eles caíram, não nem nos mesmos erros, nem em vindo a cair, não cair na mesma intensidade com que eles caíram. É para olharmos e, por contraste, verificar, olha, não precisamos ser assim. É isso que a Bíblia está falando. Não é para você olhar para o povo e dizer, nós somos todos iguais a eles, fazemos exatamente a mesma. Não, não é isso que a Bíblia quer que você olhe e fale. Nós fazemos exatamente da mesma forma. Não, senão você não está aprendendo nada, senão eu não estou aprendendo nada com aquilo. Deus colocou exatamente para nós não fazermos iguais a eles, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Veja, como alguns deles, né? O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos. Na nova versão internacional, para você entender um pouco também, fala: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então a Bíblia está falando justamente o contrário do que muitos pregadores falam. Eles falam assim, olha, o povo diz, nós somos exatamente iguais a eles. Não, e Paulo está falando, não, é o contrário, mas é para você olhar e falar assim, não quero ser igual a eles, eu quero fazer diferente, Senhor Deus. Naquilo que eu estiver sendo igual agora, que eu mude pelo poder de Deus. Não é para você ficar aí fazendo uma falsa humildade e culto aos anjos, né? Falsa humildade e culto aos anjos, e você aí usando como desculpa os erros do povo de Israel. Você já tem os seus próprios erros, não fica... Você já tem os seus próprios erros, eu já tenho meus próprios erros para lutar. Não fica aí olhando os erros do povo de Israel e dizendo que é igual a eles, não. Não veio sobre vós tentação senão humana. Nós já lemos, né, enfatizando que Deus nos livra da tentação, Ele nos dá poder para resistir e para vencer. E aí quando ele fala a questão do carnes sacrificadas a ídolos, o que ele fala? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Então tem gente que fala assim, não tem nada a ver, eu vou naquela festa lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o importante é a minha consciência, mas ele está falando claramente, como é que a sua consciência vai estar em paz se você está sendo participante de um culto aos demônios? Fala para mim, não tem como. Ele está falando, está errado, não é. Ele fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes que eles? Do que Deus? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, entre aspas, né? E aí fez bem aqui o autor da NVI entendeu, né, o que Paulo estava querendo enfatizar aqui, né? Mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. E aí ele entra na questão de comer o que se vende no mercado. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é uma diferenciação. Você sabe que ali, aquela festa, ela está exaltando aquilo que é contrário ao que Deus requer. Então aquilo não é, se não é para Deus, é para quem? É para os demônios. Não tem outra, não tem meio termo. Se aquilo não busca, não segue os princípios de Deus, as normas de Deus, então não é para Deus. E se não é para Deus, é para os demônios. E você não pode ser participante da mesa dos demônios. Paulo deixa claro isso. Então não existe isso. Eu vou participar do dia das bruxas porque é inocente. Não tem nada de inocente ali. Você está exaltando a bruxaria e Deus sempre foi contrário à bruxaria. Mas eu não penso em bruxaria, então troca o nome, troca os símbolos e pronto, acabou. Faz outra festa, né? Não tem como você falar que está fazendo uma festa, uma festa que claramente vai contra o princípio de Deus e dizer que aquilo, que aquilo é inocente. Não tem como, né? Eu vou participar de uma festa de São João que vai estar todo mundo lá com roupa curta, né? Com roupa agarrada no corpo, dançando para lá e para cá, ou seja lá como for. E é inocente, não tem nada de inocente naquilo, irmão. Né? Não tem nada de inocente nisso. Né? A festa de São João, o que tem a ver? O que tem a ver São João, né? Com você falar
De repente você colocar circunstâncias ali que não agradam a Deus. Então muda a festa. Olha, vou fazer uma confraternização, mude aquilo que venha ser contrário à vontade de Deus e pronto, não tem por que entrar em polêmica desnecessária, agindo com coisas desnecessárias, né? E aí Paulo fala da diferença, né? Olha, se alguém disser isso foi sacrificado, não coma. Então ele fala o seguinte, ó, você está numa casa comendo lá, e de repente, por quê? Porque imagina só, você é chamado para comer na casa de alguém, você está comendo, a pessoa fala, isso aí é do demônio. O que o Paulo está falando? Você não vai entrar numa polêmica, porque se a pessoa te convidou para depois você sentar lá e alguém dizer que é do demônio, então existe a possibilidade, inclusive, daquilo ter sido feito para te colocar numa situação prejudicial, para te difamar, para te... Então você vai fazer, você não vai cair naquela onda. Então por isso que ele fala, digo, a consciência não atua, mas do outro. É para você ter a cautela, né? Principalmente de você poder explicar, falando, olha, a partir do momento que isso aqui saiu de lá, né, isso passou a ser algo comum. O que eu não posso é participar daquela reunião, não posso participar daquilo em que claramente estão fazendo para os demônios e eu ser participante daquilo. Isso eu não posso fazer. Aqui em Mateus 5 nós temos as bem-aventuranças, né? É ser humilde de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, evidentemente os que choram, né? Mas que choram por não aceitarem as injustiças, choram porque se compadecem, né? Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração. E ele fala das bênçãos que vão acompanhar a todas essas pessoas, né? Só os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus? Não, mas é uma forma de ênfase que Deus está dando ali. Todos aqueles que servem a Deus, eles vão estar sujeitos a todas essas bênçãos, todas essas bem-aventuranças, né? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, quando alguém mentir contra vocês porque vocês querem servir a Deus. E aí ele fala da obediência, né? Veja que todo o capítulo está enfatizando a obediência, buscar ser conforme a vontade de Deus, buscar ser um homem ou uma mulher conforme o coração de Deus, a necessidade de fazer diferença. Aí ele fala que ele não veio destruir a lei e os profetas, aquele que violar um dos mandamentos menor que seja ensinar aos homens, será menor no reino do céu. E que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e quando ele fala a justiça, ele não está falando dele, em Cristo exceder, não. O que ele está falando aqui em termos de obediência. Veja que em todo momento ele está falando de obediência. Então, quando ele fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por que ele está falando isso? Porque muitos dos escribas e fariseus só eram aparentemente obedientes. Por isso que ele fala lá em Mateus 23, né? Na cadeira de Moisés estão assentados, façam o que eles ensinam, mas não ajam conforme eles agem, porque falam e não fazem. Então ele está falando assim: se a vossa justiça não for verdadeira, se a vossa justiça não exceder no sentido de ser verdadeira, não ser falsa, não ser apenas aparente, como a de muitos dos escribas e fariseus, mas verdadeira, no sentido de obedecer em verdade, em espírito e em verdade a Deus, não só quando alguém estiver olhando, e não só aquilo que seja conveniente, não, obedecer a tudo que Deus requer. E aí ele fala, se não exceder nesse sentido de obedecer verdadeiramente a Deus, então não entrareis de modo algum no reino do céu. Ou seja, uma obediência apenas aparente, uma obediência falsa, uma obediência só por conveniência. Algumas coisas eu obedeço porque é conveniente, outras eu não obedeço porque eu não quero obedecer. E o principal, né? Muitos, além de obedecer, ainda incentivam as pessoas a fazerem o que é errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, então, ele torna muitos mandamentos ainda mais rígidos, né? Aí, se você for ler o Mateus 5, você vai ver que ele torna outros mandamentos muito mais rígidos. A questão do adultério, a questão do perjúrio, que a nossa palavra tem que ser sim ou não, que nós temos que ser misericordiosos com as pessoas, que nós temos que auxiliar, que nós temos que ser cuidadosos com aqueles que nos impõem determinadas coisas. Então, ele coloca tudo isso, né? Você pode ler na sua casa, a questão de não jurar,
a questão da rigidez em relação ao adultério, em relação ao ódio, ao assassinato, não é? Que também pode ser por palavras, nós podemos prejudicar uma pessoa, de amar a Deus sobre todas as coisas, e aí então ele finaliza dizendo: Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. E muita gente fala assim, não, a ênfase dele está no amor, até de uma forma é, vaga, né? Vaga, extremamente abstrata. Não, é esse amor aqui. E dão a entender que ele está falando só de fazer caridade. Não, não é isso que ele está falando. Isso é a conclusão de todo um discurso, não é apenas do final da frase, é o discurso inteiro. Quando ele faz esse encerramento aqui, ele falou uma série de atitudes práticas para que as pessoas, quando você for ajudar alguém, você não tocar trombeta. Ele está falando de uma série de aspectos práticos, no sentido de esse perfeito aqui, no sentido de ser completo, um cristão autêntico, é um cristão que busca, mesmo em seus defeitos, luta contra o pecado e busca obedecer a Deus em tudo o que ele requer. Então é isso que nós temos que ter em mente. Essa é a ênfase quando ele fala que sede completos, perfeitos. Essa é a ênfase que Deus está dando. E como eu disse a vocês, nós temos que tomar cuidado com essa forma sutil que as pessoas estão encontrando essas brechas, né? Então, elas até leem os versos, os contextos, mas elas muitas vezes leem de forma incompleta, muitas vezes elas dão, como no caso desse verso aqui, né? Coloca dentro de uma relatividade, um relativismo enorme, que não, esse amor aqui é no sentido de ajudar o próximo, de fazer caridade. Esse amor aqui é em todos os aspectos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia fala que desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Deus está dizendo para nós, a Bíblia toda depende desses dois mandamentos. Então, não é só fazer caridade que é amar o próximo e amar a Deus, não. É obedecer a Deus em tudo o que Ele requer. Isso é amar, isso é amor de verdade, né? E aí, nesse aspecto que nós vamos ter essa perfeição, é que nós vamos ser efetivamente completos, quando nós lutarmos contra todo e qualquer pecado que vier atingir a nossa vida, e nenhum deles se tornar o nosso pecado de estimação, por exemplo, né? Então, ainda que você caia em pecado, você ter a consciência de que você está lutando contra aquilo, e não se deixando levar por aquilo, e pior ainda, muitas vezes incentivando outros a fazer como se fosse algo natural, algo correto, algo benéfico, quando muitas vezes não é. Como, por exemplo, as constantes arrecadações de alimentos que nós vemos, que as pessoas fazem questão de tirar trocentas fotos e publicar na internet para todo mundo ver que eles estão arrecadando, quando Jesus disse claramente que aquilo que a mão esquerda fizer, a direita não precisa saber, no sentido de sermos o mais discreto possível, porque nós estamos lidando com pessoas carentes que não precisam ser expostas. Nós também não precisamos e aí que muitas vezes que poderia ser melhor utilizada a questão de justiça própria, né? Que é aquela justiça que você faz para si mesmo, né? Para o seu próprio benefício e para o seu engrandecimento pessoal e não para o engrandecimento de Deus. A partir do momento que as pessoas veem que você está fazendo algo com sinceridade de coração, isso já é suficiente para que elas glorifiquem a Deus. A gente não precisa ficar colocando luzes, né? Tô arrecadando um macarrão e estou deixando claro ali para todo mundo ver que eu sou a pessoa que arrecada e tal. Nós não precisamos de nada disso. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido válido. Tendo isso em mente, nós fatalmente vamos ser um bom testemunho para as pessoas vão olhar para nós, vão notar que nós somos sábios e entendidos em Deus, porque seguimos com prioridade e com exclusividade a vontade de Deus e não a de nenhum outro governo, de nenhuma outra pessoa, e não seguimos nada que esteja em desacordo com a vontade de Deus. Aí a nossa sabedoria, a nossa luz vai brilhar, nós vamos ser aquele sal que tem sabor, que faz diferença na vida das pessoas. Te convido para mais uma oração para encerrarmos a lição de hoje. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido, pelo aprendizado que o Senhor nos tem dado, pelo poder para vencer o mal.
e principalmente por nos perdoar pelas falhas e pecados ainda cometidos, Pai. Pedimos que esteja conosco, que nos dê sabedoria, nos fortaleça nas nossas fraquezas e nos aperfeiçoe naquilo que temos conseguido pelo seu poder obedecer, Pai. Esteja conosco, esteja com aqueles que ainda não te conhecem, nos dê uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana, conforme a tua vontade e misericórdia, nas tuas bênçãos, que possamos fazer diferença, primeiramente em nós mesmos e depois na vida de outras pessoas, como cartas vivas. Nós imploramos em nome e no poder do teu poder sobre nós e pelo sangue de Jesus. Amém, Pai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.